Galera, carros híbridos e carros elétricos. Comprar ou não comprar na condição brasileira? Salve galera, aqui quem fala é Herbert Moreira. Aqui é Mefesto. Então mais um vídeo na área aí no YouTube aí pra gente aí. Os carros híbridos e carros elétricos que já estão aqui no Brasil há algum tempo, não tanto tempo, mas já tem algum tempo, mas agora estão tomando uma proporção maior, né, Mefesto? Isso, hoje em dia você vê um veículo, de vez em quando você pode olhar no centro da cidade, da onde vocês moram, algum veículozinho verde com a folhinha. Alguns são patenteados dessa forma, são desenhados e designados dessa forma. Sim. É um carrinho pequenininho que você olha assim e fala assim, olha, ele não faz nem barulho. Ninguém dá nem valor para esse carro. Cara, esse carro é a salvação. É o futuro. Esse é o futuro. Não vou falar aqui no Brasil que a gente não sabe, mas nos países desenvolvidos vai ser o futuro. Porque além deles não poluírem o ambiente, né, a atmosfera, eles não poluem também de questão sonora, não tem poluição sonora. A autonomia deles é fantástica. Sim. Fantástica. É uma coisa engraçada também que eles se entre aspas, carregam em partes. Sim. A própria frenagem do veículo gera eletricidade para ele mesmo. Entendeu? Dependendo da velocidade que ele está, tudo ele vai gerando eletricidade para ter um consumo melhor. Isso tanto nos carros híbridos como nos carros elétricos. Tanto a bateria que ela carrega, digamos assim, quanto mais você anda, ela tenta reduzir um pouco o atrito, tenta reduzir um pouco o alto excesso de consumo, para evitar da bateria também viciar. Então assim, o carro elétrico ele é uma coisa muito boa, porém, no Brasil tá longe. Por que tá longe? Porque na Europa eles já estão querendo construir leis para privilegiar os carros híbridos e os carros elétricos. Então, a partir dos anos de 2020 a 2022, eles já estão querendo colocar essas leis em vigor. Eles já estão querendo cancelar, tirar os carros movidos a diesel, a gasolina, a álcool. Cara, já tem caminhão elétrico na Volkswagen. A Volkswagen está fazendo caminhão elétrico. Já está aqui no Brasil em teste. A Chevrolet com parceria com a GM, praticamente a mesma coisa, né? A Chevrolet ela trouxe um carro para cá no Brasil, ele é o único carro elétrico aqui no Brasil. Para quem quer carro híbrido e carro elétrico, é 50% de desconto em PVA. Lá no Japão o IPVA é nulo. É um país de primeiro mundo. Claro. Mas pegando um outro lado aí, galera, as diferenças entre um carro elétrico e um carro híbrido. O híbrido, o próprio nome já fala, eles são mais do que um. Do que um o quê? Mais que um motor. Basicamente são dois motores, são um motor geralmente é gasolina e o motor é elétrico. Mas como que funciona? Esse motor elétrico ele vai proporcionar, em alguns momentos, quando você está geralmente em baixa velocidade, força para o motor a gasolina ou diretamente para o carro. Isso a autonomia do carro que faria, por exemplo, na gasolina às vezes aí 10 km por litro, ele passa para 17 km 20 km por litro. 25 km por litro. 25 km por litro. No carro híbrido. Entendeu? Então ele vai ter essa junção, isso no carro híbrido. Vai ficar alternando ou trabalhando junto. Sim. Entre o motor elétrico e o motor a gasolina. Eles costumam fazer esse carro elétrico, esse carro híbrido, ele trabalhando junto, em conjunto. Então ele meio que ele não obriga o motor a gasolina a consumir. Ele obriga o motor a gasolina a, digamos assim, economizar. É como se a gasolina ou o álcool servisse só como um combustível para dar combustão. Só isso. Basicamente. É só combustão. É como se fosse isso. Um outro lado que acontece é que às vezes determinada velocidade você pode andar com ele basicamente só na eletricidade. Só com eletricidade. E numa ultrapassagem, quando você precisar de um torque maior, uma força maior, automaticamente o motor já entende que você precisa de mais potência e já passa a usar a gasolina, o motor a gasolina no caso, ultrapassagens, retomadas, coisas assim, entendeu? Depois, e nesse momento que você está usando só a gasolina, a quantidade de amperagem que é mandada para as baterias recarregando o motor elétrico é maior. Então tudo gera energia no carro, tudo. Inclusive a Audi, né? Ela começou a fabricar, se não me engano, acho que em questão do carro híbrido, que ele tem a questão da... Eu não sei se é Audi ou se é BMW. Eu sei da BMW, que a BMW que ela lançou um carro top de linha. A gente vai até deixar aqui em cima aqui, ó, o modelo para vocês darem uma olhada, que eu não falho a memória. Mas top de linha, o carro é uma coisa... A suspensão dele, né? A suspensão
que quanto mais ela passa no lugar, ela vai enchendo a bateria, o negócio lá, para poder reutilizar a energia, como no carro híbrido, no carro, né? Sim. No caso, né? É isso que eu fico olhando, o investimento do Brasil em questão disso está longe. É triste falar isso, porque vocês podem reparar que na rua ultimamente, de acordo com a crise que a gente está vivendo atualmente, tem muito carro antigo voltando à tona. Tem Gol quadrado, tem Opala, tem o Fusquinha, tá tendo muito Fusca restaurado. A Fusqueta tá voltando aí. Tá voltando. Chevette. Esses carros todos estão voltando. Passat, eu tô vendo muito Passat também na rua. Passat iraquiano. Até o meu primeiro carro, foi o Fiat 147, tá voltando demais. Também tô vendo bastante. Eu vi um rosinha tudo restaurado. A disposição tem muito, mas o porquê? São carros com manutenção baixíssima. Isso. Até na padaria você compra benefício. Você compra ele. Não todos da lista, tá? Sim. Principalmente o Fusca e o Opala. Sincero, tá um absurdo pra comprar, mas você ainda acha? Peças do Fusca, inclusive peças de interior e peças de fora, são muito caras para você comprar. Para você fazer a restauração desses carros. O que o Mefes está falando é questão de acabamento. De acabamento. Não mecânica, mecânica é barata. Isso, só é acabamento. Principalmente mecânica de Fusca, então de Opala, são duas mecânicas muito baratas mesmo. Então assim, peças de acabamento por fora e tudo mais são muito caras. É porque é muito difícil, de acordo com o ano, Opala de 76 para baixo, você costuma achar peça com muito pouca facilidade. Então o pessoal tá voltando com esses carros pelo preço da peça, em questão de mecânica, documentação, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, tudo mais barato. Geralmente, dependendo do estado, são isentos de IPVA, então você não paga IPVA pelo ano, né? E varia, depende do estado mesmo. Mas falando do outro motor, que no caso seria o motor elétrico, ele basicamente é só motor elétrico mesmo. Ele não tem motor gasolina, não tem auxílio a nada. Funciona quase da mesma forma, questão de recarregagem, frenagem, quando tá andando, tudo vai recarregando, só que ele tem auxílio da tomada. Sim. A tomada externa. Alguns desses veículos, cortando você sem querer, ele possui um sistema no teto de energia solar. Sim. Ele capta energia solar para encher as baterias. E são várias baterias que são acopladas nele para poder mexer com a engenharia elétrica dele. Cara, é muito louco. Realmente é muito louco, cara. Futurista demais. Não faz barulho algum. Você não ouve o barulho algum. Poluição zero. Isso. E a gente acha que o carro ele não anda. Cara, eu vi um carro elétrico. Esse carro elétrico, o pessoal tá falando ultimamente, que ele faz o quê? Faz quase 200 km. Dando um exemplo aqui, então, na pegada do que o Marcos falou, a gente só deu o exemplo de carros, entre aspas, que a gente não vê por aqui, mas vou dar um exemplo do Ford Titanium. É um carro, tem a versão híbrida dele. Então já é um carro, não é um carro popular, mas é um carro que a maioria das pessoas conhece, né? Que é o Ford Fusion Titanium. Já tem ele, a versão disponível até aqui no Brasil. Porém, né? Só que um preço exorbitante, infelizmente. Mas isso não é pela construção só do veículo, principalmente pelos impostos. Quem não viu aí um vídeo sobre impostos, nós vamos deixar aqui em cima aqui no cardzinho, né? Por quê? Na realidade, para você ter um carro elétrico e um carro híbrido aqui no Brasil, o imposto é muito alto. Você comprar é realmente um absurdo, mas é o Brasil, né? Isso. Mas vamos falar em cima mais de países desenvolvidos. Vamos falar, né, Japão, Estados Unidos, lá pro Reino Unido. Vamos falar desses lugares que a gente sabe que lá funciona. Sabe que lá não é tão assim. Então eu acredito que vai ter tudo de início. A pegada principal vai ser lá, nesses lugares, em países desenvolvidos. Sim, e onde surgiu as maiores fábricas, as montadoras do mundo, né? Sim. Itália, França, Estados Unidos, por aí vai, porque são países desenvolvidos. E com o tempo eu acredito que vai começar a chegar aqui no Brasil também. O que falta para o Brasil poder aceitar esses carros híbridos é falta de incentivo do governo. Se o governo incentivasse a gente, nós, brasileiros, a comprar carros híbridos, dando, digamos assim, isenção de IPVA. Ou IPVA mais barato. Principalmente os impostos 25, mais baratos. Você paga só 25% de IPVA, convencional, porque você vai comprar um carro híbrido que tá 120 mil. Ou um carro elétrico, 130 mil, dependendo do preço.
E você vai pagar. Pega o IPVA de um carro desse, vai fazer a conta certinho. Você não paga IPVA, você paga IPTU do carro, Isso. né? Basicamente Então, você tem uma casa, porque. Tem que pegar e colocar ou isenção ou 25% do preço de IPVA. O reduzido mais possível. Por quê? Assim a gente vai ter mais incentivo de querer comprar um carro elétrico. Porque o carro elétrico, além de fazer bem pro meio ambiente, ele não tem poluição alguma. O governo não incentiva, a realidade é essa. Se o governo incentivasse a compra, o Brasil seria até melhor em questão de desenvolvimento hoje em dia. Não só em carro, mas em tudo. Entendeu? Falta incentivo do governo. Se o governo incentivasse as coisas, o Brasil andaria pra frente. Mas... Puxando uma outra coisa aí que eu não sei se a maioria de vocês sabem. Já entrando em questão de poluente, existem carros de pequeno porte, como carros da Fiat, Punto, o antigo Linha, carros assim, que são a diesel. São fabricados aqui no Brasil e são exportados vendidos para o Uruguai, Argentina. Porque lá pode ter carro de pequeno porte a diesel, aqui não pode. Aqui eu não sei. É uma proibição idiota. Entendeu? Não pode. Não pode, eu acredito que aqui é o preço do diesel. Olha o preço do diesel aqui no Brasil. Olha o preço do diesel e o preço da gasolina. Apesar que nesses países também são bem mais baratos, tanto o diesel como a gasolina. Sim. Mas lá podem. Paraguai, Uruguai, esses países assim todos podem. Isso. Tanto que a própria Fiat que fabricava esse, não sei se hoje fabrica, mas fabricava esse tipo. Existia o Pampa. Aqui teve o Pampa a diesel. Aqui teve a Belina. A Belina 4x4, eu não me recordo se ela era diesel. Teve a Kombi, a famosa combosa vovozinha, era diesel. Então tiveram alguns carros. Tanto que ela é cara até hoje. Eu não sei, sinceramente, eu só vi uma vez. Hoje. E ela tava um lixo aqui. A diesel. É cara até hoje, cara. Até hoje ela é cara. Assim, em perfeito estado, né? Em bom estado, um ótimo estado de conservação. Bom, galera, então o vídeo é esse. Pra não ficar aquela coisa grande, longa. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou mais ainda, comenta aí e passa o tema. Se você gostou desse tema, cara, fala com a gente, porque a gente vai continuar voltando. Faz o feedback aí pra gente. Isso. Aí pra gente tá tendo a noção de realmente como é que tá ficando. E cara, a gente gosta muito de carro. Né? Estamos apaixonados por carro. A gente gosta muito de carro. Então se você tem interesse em comentar uma coisa de carro, fala com a gente aí que a gente vai só uma curiosidade, eu sou mecânico, então eu tenho a noção do que eu tô falando. Alguma curiosidade que vocês tiverem sobre carro, deixa na descrição aí também que eu vou fazer o possível até atendendo vocês aí, tá? Então, qualquer tema, passa pra gente e tudo mais. E se você gostou, compartilhe, deixa seu like, se inscreva, clique no sininho. E é isso, galera. E até mais. Então tem... Opa, calma. Tem a página nossa do Facebook. Se você não seguiu lá, siga. Vamos deixar na descrição. E aqui no próprio negócio ali vai estar mostrando aqui embaixo aqui da gente. Na descrição. Aqui embaixo assim. E o cardzinho aqui em cima. Tem lá alguns vídeos que a gente relacionou, algumas coisinhas. Então, até a próxima, galera. E tchau, tchau. Até mais.